Gente, do segundo ano nós iremos ver o tráfico negreiro e a origem dos escravos no Brasil. Entender a história de nosso país, é essencial entendermos o que foi a ampla escravidão de pessoas no Brasil. Um pouco disso já foi explicado em outro Nerdologia, sobre os efeitos até hoje desse fenômeno. Os primeiros registros de escravidão de pessoas são de mais de 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia, basicamente no mesmo tempo das primeiras civilizações sedentárias. O Código de Hammurabi estabeleceu os parâmetros da escravização de pessoas, incluindo condições de vida e origens daquele escravizado, com 3 possibilidades: a compra de um escravizado em mercados portuários, a escravização de prisioneiros de guerra e pessoas que eram livres, porém por causa de dívidas ou de crimes foram degradados à escravidão. Essas causas da escravidão acarretavam sociedades com múltiplos estratos sociais e estiveram presentes em diversas civilizações e religiões, em diferentes regiões e períodos de tempo, como na Grécia Antiga. No Império Romano, a escravidão estava presente nas mesmas possibilidades, incluindo o cenário em que um escravizado poderia conquistar ou comprar não apenas sua liberdade, mas também sua cidadania, por exemplo, pelo serviço militar. E é importante notar que esses mecanismos eram universais, sem restrições étnicas ou geográficas. Em Roma, pessoas escravizadas eram romanas, germânicas, celtas, cartagineses, trácias, etíopes, basicamente toda etnia dentro das fronteiras da República ou do Império. Entre os povos indígenas americanos, a escravidão pela guerra ou por dívidas era praticada, dentre outros, pelos povos mesoamericanos, pelos Caribe, pelos Comanche e os Tupinambá, onde hoje é o Brasil. Sociedades chinesas, nórdicas, mongóis e japonesas também tinham costume da escravidão. Na África, praticamente todas as culturas e sociedades tinham o costume da escravidão por guerra ou por dívidas, como no Reino do Congo. E o tema escravidão também está presente nas religiões, com séculos de debates internos às tradições religiosas, tanto a favor como contra a escravização de pessoas. Por exemplo, não muito tempo atrás, a ideia de que Noé amaldiçoou os africanos, descendentes de seu filho Cã, foi defendida por pessoas que aprovavam a escravização de africanos negros. Na Bíblia, existem regulamentos e menções sobre a escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e diversos patriarcas eram donos de pessoas escravizadas. Além disso, os textos regulavam e valorizavam quando uma pessoa libertava outras pessoas da escravidão, especialmente pela dedicação religiosa. No Islã, a escravização era autorizada para não muçulmanos que fossem tomados como prisioneiros de guerra ou comprados de mercadores não muçulmanos, e a alforria de escravizados que se convertessem ao Islã era incentivada. Nas sociedades árabes, a presença de pessoas escravizadas era bastante comum, e, assim como no caso do Império Romano, não existiam restrições étnicas ou geográficas, com a possibilidade de ascensão social de pessoas escravizadas, lembrando que árabes e muçulmanos não são sinônimos. Em suma, pode-se dizer que, até a virada do século XIX para o século XX, a escravização de pessoas era tragicamente comum em diversas culturas e lugares. E é importante lembrar que a crítica da escravidão também é antiga, por exemplo, com o legislador ateniense Solon. Em algumas discussões atuais, por vezes evocam a escravidão na antiguidade ou é realizada por muçulmanos como uma forma de contrapor ou até diminuir a escravidão que ocorreu nas Américas e os seus efeitos até hoje, já que não existe o botão de reset na história. É importante compreendermos 2 motivos que fazem com que essa comparação seja infundada. A escravidão implantada na América pelos europeus tem origem na Idade Média, especialmente com as cruzadas. As cruzadas ao leste, resultando na escravização de bálticos e eslavos pelos reinos europeus. A palavra escravo, assim como a palavra em inglês slave, ambas vêm de referência aos eslavos. Nas cruzadas no Mar Mediterrâneo, ocorreram a escravização tanto de muçulmanos quanto de cristãos mutuamente. Movidos pelo chamado espírito cruzadístico, começa a expansão ultramarina portuguesa, com a conquista de portos africanos, que é acompanhada em 1452 da bula Dum Diversas do Papa Nicolau V, que autorizava ao rei português o direito de reduzir a escravidão perpétua sarracenos, pagãos e quaisquer descrentes como parte de uma escravidão pela guerra, como os casos que vimos antes. Nesse contexto de guerra, entre os séculos XVI e XIX, até 1 milhão de europeus foram escravizados por reinos muçulmanos,
especialmente para servirem como remadores em galés, espanhóis, gregos, italianos e até islandeses. É importante notar, entretanto, que esse caráter de guerra religiosa com a escravização foi restrito ao Mediterrâneo e à Europa, não afetou o Brasil e nossa sociedade. Nenhuma expedição para a captura de pessoas foi realizada por muçulmanos ao solo americano. Esse é o primeiro motivo que invalida a comparação. Foi a África a região que mais sofreu com a escravização de pessoas, de diferentes regiões e etnias. Para o historiador congolês Elika Imbokolo, até 13 milhões de africanos foram escravizados por reinos muçulmanos. Outros 4 milhões foram escravizados por ocidentais e árabes pelo Oceano Índico, e até 20 milhões de africanos escravizados pelo Atlântico, especialmente para onde hoje são Brasil e Estados Unidos, além do Caribe. Segundo a maior iniciativa de pesquisa sobre a escravidão atlântica, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, mais algo entre 2 e 4 milhões morrendo durante o tráfico antes de chegar ao destino. No Brasil, os primeiros africanos escravizados chegam em 1538. No total, 4.800.000 africanos chegam ao litoral brasileiro. Com a cada vez maior presença portuguesa no continente africano e sua posição geográfica privilegiada, Portugal torna-se o maior centro mercador de escravizados da Europa. No século XVI, mesmo indo além dos territórios muçulmanos, Portugal já está totalmente comprometido com o comércio de africanos escravizados. Outras potências europeias também investem nesse comércio de pessoas formado por escravos africanos negros. E esse processo da escravidão pelo Atlântico será um fenômeno próprio, diferente da escravidão que existia até o momento e que vimos até aqui. O comércio de pessoas era realizado não mais como consequência de uma guerra justa, mas realizado no Atlântico como um processo mercantil. O africano era um produto em si mesmo, para ser lucrativo. Também não era uma escravidão por dívida ou como pena criminal, que nunca foram legalizadas onde hoje é o Brasil. A escravidão era atividade ampla, de larga escala, extremamente organizada, lucrativa e base para a economia dessas regiões americanas, na produção de tabaco e açúcar, por exemplo. E principalmente, como o mesmo historiador coloca, a escravidão do Atlântico é a única que é específica etnicamente, voltada contra pessoas negras, mesmo as que adotassem o cristianismo. Esse é o segundo motivo que invalida a comparação entre a escravidão do Atlântico e a da Antiguidade. Ao contrário da antiga sociedade romana, por exemplo, o componente étnico que o tráfico atlântico adiciona ao comércio de escravos cria uma estrutura racial. Existe um povo que, por causa da sua cor de pele, é escravo, e isso é herdado pelos filhos perpetuamente. Essa particularidade étnica cria uma estrutura racial. Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico, seguidos por holandeses, ingleses e franceses. Isso foi possível depois dos portugueses terem dominado muitas regiões no litoral africano, onde fundaram feitorias ao longo dos séculos XV e XVI e estabelecido alianças com comerciantes locais. O tráfico negreiro unia interesses na África, Europa e América. Os navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, tais como tecidos, tabaco e armas, que eram trocadas por escravos, que posteriormente eram vendidos para os colonos americanos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram arrancados da África e escravizados. As estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América variam muito. O número exato provavelmente jamais será conhecido. Para toda a América, entre os séculos XVI e XIX, calcula-se que vieram aproximadamente entre 10 e 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas apontam que aproximadamente cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram em terras brasileiras entre 1531 e 1855. No século XVI, o número de africanos escravizados foi menor do que nos séculos posteriores, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. No século XVII, a retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob domínio dos holandeses levou ao aumento da importação de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o
que fez crescer a necessidade de mão de obra. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1850, mas continuou como contrabando até por volta de 1855. Nesse século, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos anteriores e se destinava a abastecer principalmente a lavoura de café, que se expandia pelo sudeste do país. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. Ao longo do século XVII, o tráfico de escravos chegou a ser mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o próprio comércio do açúcar. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e mandados para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíam da África em média com aproximadamente 600 escravos, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações. Com medo de possíveis revoltas durante a viagem, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e cansativa. Por exemplo, de Luanda até o Recife durava aproximadamente 35 dias, até a Bahia aproximadamente 40 dias e até o Rio de Janeiro cerca de aproximadamente 2 meses. Nos escuros porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor insuportável, a água era suja e o alimento insuficiente para todos. Esse ambiente era propício a doenças e epidemias, que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, às péssimas condições do transporte e aos maus tratos que eram submetidos, acredita-se que entre 5 a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Os escravos que iam trabalhar nas lavouras eram chamados de escravos de eito. Assim como os que lidavam com a mineração, viviam sob a fiscalização do feitor e trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer vários tipos de castigos. Geralmente esses castigos eram aplicados em público, para que os outros escravos também se intimidassem. Era o chamado castigo exemplar. O excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam deterioravam rapidamente a saúde dos escravos. A maioria morria depois de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais vistosos, dóceis e confiáveis, muitas vezes recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e tinham um tratamento um pouco melhor. Muitos fatores distinguiam os escravos, como por exemplo, tinha menor valor o chamado escravo boçal, que era o recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o escravo ladino, que era o escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho. Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos ao Brasil, destacaram-se os bantus e os sudaneses. Os bantus eram originários da África Central, geralmente de Angola e Congo. Esses escravos foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, atual Benim, Nigéria e Guiné, na África Ocidental. Esses escravos foram levados principalmente para a Bahia. Apesar de terem chegado ao Brasil sob as mais penosas condições, os africanos participaram intensamente da formação das vivências culturais brasileiras. Essa participação se deu por meio de um processo contínuo e marcante.